que isso fisicamente representa? A dentina incisal tem mais opacidade do que o terço médio, e o terço médio tem mais opacidade do que o terço cervical. Poxa, mas eu não estou entendendo bem. Bom, nessa região eu tenho 3, 4, 5, 6 vezes mais espessura de dentina do que na incisal. Mesmo assim, você tem uma área que tem aparentemente uma cor muito semelhante, uma opacidade muito semelhante, ok? Então, você tem que buscar uma dentina que tenha essa mesma capacidade de tampar e promover o efeito de opacificação da dentina, nem mais nem menos do que o dente natural, tá? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Olha, você deve colocar uma camada de dentina, né? Resina mais opacificada, e a condensação da resina, né, não pode incluir bolhas, né? Você tem que ter uma facilidade de colocar a resina, e quando você acomoda a resina, a superfície da resina tem que ficar mais brilhante, né? Quando você bate a resina, como a gente está fazendo aqui, ó, essa batida na resina, ela faz com que o BGMA ela aflore para a superfície. Isso faz com que a resina pareça estar polimerizada, mas não está. Ela está, na verdade, mais brilhosa, porque as pequenas batidas que você fez afloraram o BGMA para a superfície, né? E repare que o pincel também ajuda a esse brilho superficial, né? Por que isso é importante, gente? Você não deve ter uma região de dentina fosca nessa região. Você tem que ter uma dentina com essa aparência mais vitrificada, tá? Isso significa dizer que você não pode demorar demais nesse momento, porque senão você pode começar a perder essa vitrificação da área de dentina. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós temos aquela área entre o complexo dentina esmalte, né? Entre a dentina e o esmalte, que tem a maior luminosidade, né? Eu falei para vocês, a maior fluorescência. Então, conseguir com que a dentina fique com esse brilho superficial é interessante para você imitar o efeito do dente natural, né? Essa área entre a dentina e o esmalte com um brilho superficial que seja semelhante ao dente natural, tá? Nós fizemos os 3 lóbulos mais dominantes e pequenos microlóbulos, deixando um espaço aqui entre a dentina e o efeito halo, que depende do dente análogo, né? Então, qual que é o certo? O certo é o espaço, é a transparência que o dente análogo tem, para você deixar menos ou mais região de transparência incisal, ok? Muito bem. Então, a dentina, na verdade, né, foi colocada deixando o espaço por vestibular, deixando o espaço por vestibular. Lembra aqueles toquezinhos que a gente deu com a espátula, com o pincel, para deixar a superfície brilhosa, tá? Isso tem um efeito óptico muito importante. E depois nós vamos pensar nessa área de borda incisal, ok? Então, nessa área de borda incisal, eu tenho que ter uma dentina com boa opacidade, eu tenho que, então, imitar o dente natural na sua largura de translucidez, na sua largura de translucidez. Então, o roxo aqui seriam as resinas incisais, elas têm que, então, imitar o dente natural. Então, qual é a cor do dente natural? Eu posso fazer algumas experiências com aquelas bolinhas, aquelas pérolas, né, de resina, buscando efeitos ópticos semelhantes. Aqui nós temos 3 incisais, no caso aqui da C350, de alta transparência. Essa letra T é de translucência, né? Então, nós temos o AT, que é um âmbar transparente, uma cor mais laranjada. O B é de azul, blue, né? Blue, azul transparente. E o C é transparente puro, ok? Então, você pode ter algumas opções. Normalmente, a gente usa muito o C, que é o puro, né? E quanto maior a espessura você coloca aqui nessa região, deixando sempre um espaço para o esmalte, maior o efeito de transparência incisal. Qual é a quantidade certa? Cada dente nos vai dar essa quantidade correta. Se o dente for mais transparente, você vai privilegiar essa espessura do transparente. Se a resina, se a incisal não for tão transparente, você pode botar menos ou até mesmo não colocar essa resina transparente, ok? Então, você pode também fazer leituras de resinas não tão transparentes, como esse aqui da Emprestares, o Trans 20, Trans 30. Ele seria um semi-translúcido, seria um vidro fosco, né? Para você ter uma ideia, ela tem um pouquinho
um aspecto mais leitoso, ou uma incisal da estelagem que também não é totalmente transparente, se você tiver uma incisal que não tenha tanta transparência. Qual é a certa? Aquela que você fez os testes previamente e decidiu, então, que seria mais correto. Tá? Então, ali, ó, nós vamos colocar agora a resina transparente, tá? Ó. Então, nós temos a dentina, olhando por incisal, e é importante que, olhando por incisal, você consiga perceber a espessura remanescente para o esmalte. Então, ó, esse ângulo incisal, é importante que você consiga fazer a leitura da espessura para o seu esmalte, ok? Então, a dentina tem que cobrir, dar o efeito de opacidade da dentina, e você tem que ter, ó, espessura para o esmalte de quanto? 0,7 a 1 milímetro, ok? Então, a partir daí, nós vamos definir o grau de transparência do dente. Nós vamos colocar entre o efeito halo e a dentina, né, a resina de transparência que você optou, ok? Nesse caso aqui é o CT, e eu tenho que ter o cuidado de colocar a resina entre os lóbulos de dentina. Ele vai roubar um pouquinho de espessura do esmalte final, sim, e a espessura que você tem que roubar depende do quê? Do grau de transparência, tá? Você tem que permitir que a resina fique bem acomodada, não pode ter ar. Não pode ter ar entre os lóbulos. Se você incluir bolhas de ar, você vai ter um aspecto não vítreo, né? Então, você vai fugir do seu objetivo. Seria uma comparação, por exemplo, o gelo. O gelo que não tem bolhas, né? Ele é um gelo que tem muita transparência. Aquele gelo escama, que tem bolhas incorporadas, ele é fosco, tá? Então, se você colocar na sua resina transparente bolhas de ar entre as camadas, você não consegue o efeito de transparência adequado. E o pincel tem um papel muito importante nessa hora. O pincel, né, que você vai batendo, você vai, assim, como se fosse acomodando a resina, ele elimina essas bolhas, eventuais bolhas de ar entre a resina transparente e os lóbulos de dentina. Ela tem que estar completamente acomodado, né, entre os lóbulos. Repara, então, que ela roubou, entre aspas, roubou um pouquinho do espaço, e essa espessura aqui é definida pela maior ou menor transparência. Então, olhando por incisal, novamente, e aí nós vamos polimerizar, e aí nós vamos preparar para a última camada, que seria do esmalte, né? Então, reparem, nós já personalizamos o grau de transparência incisal, tá certo? Muito bem. Depois de polimerizar, você percebe que tem um grau de transparência maior, né? Muito bem, e agora seria a última camada, né? Nós fizemos aqui, ó, fizemos o efeito, a concha, o efeito halo em verde, a dentina em laranja, o roxo seria esse transparente, que nós colocamos em maior ou menor espessura, dependendo do que o dente necessita, tá? E aqui na vestibular, esse azul mais claro, seria a camada de 0,7 a 1 milímetro, né? De mínimo 0,7, simulando a cor final. Se o dente vizinho é A1, esse vai ser A1. Lembrando que a dentina era um ponto mais escuro. E essa camada final de resina, você deve acomodar, se possível, numa porção única, para que você tenha ela mais homogênea possível. Você pode botar um pouquinho até em excesso, um pouquinho de excesso, e você vai remover esses excessos, né? Quando você faz muitas camadas, elas às vezes não conseguem ter essa homogeneização de superfície ideal, tá? Então, uma dica é tentar fazer essa última camada como camada única. Ah, tem contração, professor? Tem a contração, mas ele não tem parede de contenção, então não é relevante, você pode fazer em camada única, tá? Então, a última camada você pode optar, né? Olha, aqui você está vendo algumas marcas, esse da Empress, tem o A1 Enamel, né? Esmalte. Você pode usar um A1, por exemplo, da Z350, também de esmalte. Ela tem uma boa translucidez, ela deixa passar mais a luz. Você pode usar o Palfic. O Palfic é aquela supra nano, né? É uma partícula maior do que nano, mas é uma partícula esférica. É muito utilizada, no caso hoje em dia chama Palfic,
como camada final, porque ela é fácil de esculpir, a manuseabilidade é muito boa e o polimento final é bastante bom. Como você fez todas as camadas anteriores com resina nanohíbrida, né, você vai ter uma boa resistência do conjunto, então ela funciona muito bem como última camada. É uma das resinas que eu gosto de usar para finalizar para o vestibular. Vamos lá? Então, olha, esse é o nosso objetivo. A cor final está muito ligada à textura superficial, ao brilho e polimento, né? Para você conseguir algumas áreas com uma fluorescência semelhante. A resina em si tem aspectos de fluorescência e opalescente. A qualidade, o tipo de partículas incorporadas na carga da sua resina dão esse efeito de opalescência e fluorescência semelhantes ao dente. Então, isso são materiais que você deve selecionar bem para conseguir imitar melhor essas camadas incisais, ok?